Graças e paz a todos, como estão? Estamos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula essa feita pela Igreja de Deus no Brasil, a UR11, Ministério do Bispo Rosivaldo Nascimento, sob a superintendência da Escola Bíblica Dominical do irmão Emerson Carlos. Somos gratos a Deus pelo privilégio e a oportunidade a nós concedida de mais uma vez estarmos juntos. Hoje estaremos dando continuidade àquilo que foi proposto como cronograma do primeiro semestre, que é o livro de Atos. A semana passada nós vimos a respeito da descida do Espírito Santo e estudamos o capítulo 2, dos versos 1 ao 13. Para continuar o capítulo 2, estaremos vendo hoje a partir do verso 14 e, se assim Deus permitir, estaremos finalizando o capítulo 2. São muitos assuntos, o sermão de Pedro, a comunhão da igreja, mas, assim permitindo Deus, estaremos falando um pouco sobre estes assuntos de forma, infelizmente, curta, mas espero em Deus que seja amplo o vosso aproveitamento e conhecimento das Escrituras. Te convido a orar nesse momento, mas já deixa fácil a tua Bíblia, abre no capítulo 2 de Atos e vamos fazer uma breve oração para estar iniciando o estudo desse dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos pelo privilégio e a oportunidade que a nós concede, Senhor, de, como seres humanos limitados, pecadores, falhos, poder desfrutar, Pai, e prescrutar a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, com o Teu entendimento, a Tua vontade, com o Teu Divino e Santo Espírito, para que possamos perceber, Pai, as grandezas e maravilhas feitas por Ti a nós, seres humanos. Em nome de Jesus, somos gratos em tudo. Amém. Convido vocês já a abrir a Bíblia e juntos fazermos a leitura do capítulo 2. É uma leitura um pouco extensa e te peço que, com calma, façamos a leitura para aquilo que vamos estudar neste dia. O verso 14 é a continuação daquilo que discorreu do capítulo 2, 1 ao 13. Diz assim: Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos idosos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por meio dele fez entre vós, como vós mesmos bem sabeis, a este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando pela mão de iníquos, ao qual Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, alegrou-se o meu coração e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje está o seu túmulo. Sendo, pois, ele profeta,
E sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne entrou em decomposição, ou seja, viu a corrupção. Ora, a este Jesus Deus ressuscitou, o que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós hoje vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ora, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Foi uma leitura extensa, leitura do capítulo 2, e nós precisamos pontuar aqui algumas coisas que esse capítulo nos traz. O verso 14 é interessante que ele trata justamente da continuidade daquilo que foi a descida do Espírito Santo. Enquanto a graça de Deus era manifesta aos homens através daquele som e daquela reunião que ali existia por conta da festa, e todo o povo foi junto ver, enquanto uns se maravilhavam, outros, porém, diziam: estão embriagados, isso é muito vinho que estão tomando. Mas, diante daquela acusação ou daquele dito que corria em meio àquelas pessoas, Pedro levanta-se com os apóstolos e, erguendo a voz, chama a atenção daquele povo, dizendo: não é embriaguez o que vocês estão vendo, pois é apenas 9 horas da manhã. Hoje é notório e às vezes fácil nos encontrarmos com pessoas que viram a noite e chegam ao amanhecer ainda embriagadas. Naquele tempo era algo incomum, porque se assim não fosse, Pedro não diria: é apenas 9 horas da manhã. Ou seja, era uma hora útil ao trabalho, era uma hora útil a outras coisas, mas não era uma hora propícia para esse tipo de ação. Então, por ser incomum, Pedro diz: olha, está muito cedo, isso não é o que está acontecendo, mas eu vou dizer o que está acontecendo. E erguendo a voz, ele disse, olha, verso 15, é apenas 9 horas da manhã e eles não estão embriagados. No verso 16, ele declara a fonte daquele acontecido. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Se vós bem lembrais, no capítulo 1, já no final, quando Pedro, junto com os apóstolos, escolhe Matias para substituto de Judas, ele declara no livro de Salmos que já estava predito sobre o que aconteceria com Judas. Não propriamente Judas, mas aquele que se encontrava entre eles e traiu Jesus. Olha, esse campo de sangue foi o que foi dito, que será
comprado por tal valor, e assim será chamado. Então Pedro comumente usava as escrituras para legalizar tudo aquilo que ele agia no meio dos discípulos. Então a escritura era muito usada por aquele tempo. Não diferente de hoje, a escritura ela é a base, ela é a fonte de toda revelação. Muitos movimentos dão entendimento de que a escritura está ultrapassada, que ela precisa ser reformada, que ela não é válida para os dias de hoje, mas a palavra de Deus ela é imutável, ela é perfeita e ela é completa. Então o que Pedro está dizendo, olha, do mesmo jeito que a escritura trata dos acontecimentos passados, ela trata dos acontecimentos futuros. E tudo isso que vocês estão vendo agora foi dito já antes pelo profeta, pelo próprio Deus através do profeta Joel. Então, o que é que Joel falou? Verso 16. Isto foi o que foi dito pelo profeta Joel. 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nos últimos dias. Bom, quase 2000 anos se passaram e ali iniciava publicamente o ministério dos últimos dias. Isso acontece com Jesus quando vem na plenitude dos tempos, mas a sua ascensão e o derramamento do Espírito, a chegada do Espírito Santo, a chegada do próprio Deus na terra para a habitação do homem, declara que os últimos dias iniciaram naquele momento. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os mais velhos terão sonhos. Aqui há algo bem interessante. Os vossos filhos e filhas profetizarão. Filhos e filhas não distingue idade. Os jovens terão sonhos, visões, e os velhos terão sonhos. Aqui há uma distinção entre visões e sonhos, mas filhos e filhas profetizarão. É interessante pensar o que significa isso. O verso em seguida, também do meu espírito derramarei, verso 18, sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versos 17 e 18 declara que filhos e filhas, servos e servas profetizarão. Jovens com visões, velhos com sonhos. O que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor disse através do profeta Joel que não haverá mais distinção, pois no Antigo Testamento a manifestação de Deus era dada a alguns em detrimento a outros. Alguns tinham, assim diz o Senhor, e ali profetizavam, e ali declaravam as Escrituras, tudo aquilo que Deus falava através dos seus servos. Hebreus no capítulo 1, como a gente bem frisou, diz que antigamente o Pai falava através dos patriarcas. Hoje, porém, constituiu o Filho, o herdeiro de tudo, por quem fala. Então, assim, Jesus foi, mandou o Espírito Santo, e qual foi o propósito disso? Que não houvesse mais distinção. Então, homens e mulheres, tanto jovens quanto maduros, todos profetizarão. Por quê? Porque esta foi a promessa do versículo 8 do capítulo 1. Fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão poder. Para quê? Para serem testemunhas. Então, o intuito da descida do Espírito Santo é que a igreja avance, profetizando aquilo que é a palavra de Deus. Eu não falo de profecias como as que foram ditas a respeito do Cristo. Olha, virá um que nascerá de uma virgem. Não. Mas eu falo da profecia propriamente dita como a Escritura aberta aos povos. Porque é isso que Pedro vai fazer mais adiante. Ele primeiro diz, olha, isso aconteceu porque Joel já disse. Assim diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre filhos, sobre filhas, sobre servos, sobre servas, e todos, independente da idade, jovens, adultos, idosos, profetizarão. Independente dos sinais que se faziam por meio deles, o que Deus declara na palavra dele é que todos, de igual modo, terão a boca cheia pelo Espírito Santo para poder abrir e alcançar novos povos. Versos 19 traz algo que é interessante a nós pensarmos. Verso 19 vai dizer assim: farei aparecer prodígios no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Uma coisa interessante, você veja a ordem do texto. Farei aparecer prodígios no céu e sinais na terra. Os céus declaram as obras do Criador. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram: Hosana nas alturas, é nascido entre os homens o Salvador.
Quando Jesus reúne-se com os seus discípulos de Getsemane, o próprio céu busca Cristo, que ascende às alturas, e são sinais assim, incontestáveis, porque, como Pedro disse, todos eles ali eram testemunhas desses fatos. Então, depois desses sinais no céu, o que acontece? Os sinais na terra começam a surgir, declarando que está aberto o ministério dos últimos dias. Mas, não menos interessante, declara o versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Se estudarmos as Escrituras, os profetas do Antigo Testamento, nós vamos ver que esse dia glorioso, esse dia da manifestação majestosa do Senhor, para muitos será o terrível dia do Senhor. Por quê? Porque é quando o Senhor virá e trará consigo a justiça de Deus. Entendam uma coisa, em um calendário de acontecimentos, precisava se nascer o Cristo. Isso já aconteceu? Sim. O Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Isso já aconteceu? Sim. O Cristo foi assunto aos céus e na destra de Deus hoje intercede por nós. Isso já aconteceu? Sim. Qual é o próximo evento do calendário de Deus? É o retorno de Jesus. Ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o que isso significa? Que em breve Cristo voltará e aquilo que hoje é esperança se tornará juízo. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que você está diante de Deus? Se o próximo evento na agenda de Deus é a volta de Cristo Jesus, ele trará juízo sobre a terra. Então precisamos entender o que essas declarações trazem ao nosso respeito. Que responsabilidade está sobre nós? Verso 21 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz, como, pois, invocarão o nome do Senhor a quem não ouviram? E como ouvirá se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Paulo declara que a propagação do Evangelho é necessária e essencial, e que todos aqueles que ouvem se agarram a ela e recebem dela a esperança da vida eterna. Mas, como a gente já viu no início do texto do capítulo 2, nem todos entendem isso, e muitos zombam. Vão dizer que é embriaguez, vão dizer que é loucura, vão dizer muitas coisas, mas não tira de nós a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus mesmo falou que era preciso. Recebereis poder para serem minhas testemunhas. Recebereis poder para poderes anunciar o Evangelho. Então Pedro, trazendo isso à tona, no seu discurso, ele começa a declarar a partir do versículo 22. E eu queria parafrasear um pouco conosco, Igreja do Senhor. Diz assim o versículo 22. Varões israelitas, varões judeus. Em outras palavras, Pedro está dizendo, povo de Deus. E eu diria para nós hoje, Igreja do Senhor. Escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, e eu vou dizer, entre nós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus mesmo por ele fez no meio de nós, o texto diz vós, como nós mesmos sabemos. Aqui está dizendo vós. Então Pedro declara aos judeus, porque era a época de Pedro. Os sinais foram feitos aqui, vocês viram e vocês vivenciaram como testemunha todos esses fatos. A Igreja do Senhor hoje, ela tem provas cabais de que Deus tem agido no meio do seu povo. Curas, milagres, prodígios e muitas coisas têm acontecido. Nós temos pelo menos um testemunho de alguém que foi curado de alguma enfermidade, de alguém que teve uma provisão aberta, de alguém que teve... Nós temos testemunho. Deus tem feito maravilhas no meio de nós. Versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pela mão dos injustos. O que é que nós temos feito com Cristo hoje? A morte de Cristo se deu por culpa deles ou por culpa nossa? Foi o nosso pecado, o meu propriamente dito pecado, quem matou Cristo naquela cruz? Ou será que eu não tive culpa sobre a sua morte? Será que a morte de Cristo se deu apenas pelo cumprimento das Escrituras daquele povo? Ou isso também cabe a nós hoje? Essa responsabilidade é tanto deles quanto nossa. Cristo foi morto, é fato, ponto. Mas o texto segue
E verso 24 diz: ao qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Por quê? Ele sem pecado, a morte não tinha como retê-lo. Mas qual foi o pecado que Cristo levou naquela cruz? Foi o meu e o teu também. Então nós temos a responsabilidade sobre a morte de Cristo. Mas, discorrendo um salmo que Davi mesmo profetiza sobre Cristo, do verso 26 ao verso 32, nós podemos ver no 33 o cumprimento daquela situação. Do 32 diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Um fator interessante. Nós matamos Jesus. O povo, com o seu pecado, com a sua culpa, levou Cristo àquela cruz. Isso é apenas responsabilidade nossa? Não. O próprio Deus, pela sua presciência, pelo seu pré-conhecimento, pela sua vontade, entregou Cristo para ser morto. Então a culpa não é nossa? Não foi isso que eu disse. A culpa é nossa, sim. Mas Deus, de livre consciência, sabia que era preciso que isto acontecesse. Porque Deus mesmo ressuscitaria e faria dele único e suficiente Salvador para todos aqueles que crescem. Jesus pagou o preço, um alto preço, preço de sangue na cruz, porque me ama e porque ama você. Mas esse amor precisa ser reconhecido. Esse amor sacrificial de Cristo teve um propósito. E qual foi o propósito? Verso 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Davi profetiza no Salmo que Jesus não veria a corrupção, que Jesus não entraria em decomposição, porque o próprio Senhor prometeu a ele, o verso 32 diz que Deus ressuscitou a Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado a destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós vedes e ouvis. 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Saiba a igreja do Senhor, saiba a todos os crentes na face da terra, que a Jesus, que muitas vezes tem ficado em segundo plano por conta das nossas vaidades, Deus fez Senhor e Cristo. Receber o Senhor, declarar o Senhor como o único e suficiente Salvador, não é fazer parte apenas de uma igreja, mas é viver aquilo que Cristo quer que cada um de nós vivamos. E eu vou dizer uma coisa a vocês: não é fácil. A reação daqueles homens que ouviram isso deveria ser a mesma reação da igreja. Deveria ser a mesma reação de nós hoje. Verso 37. Ouvindo eles isso, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? O que é que vai ser de nós? E a primeira resposta é interessantíssima. Pedro diz: arrependam-se. Arrepender-se? Arrependam-se. E sejam batizados por Cristo, ou no nome de Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito. Algo bem interessante que conversava essa semana com um dos alunos da classe Dan é que estar cheio do Espírito é diferente de ser batizado no Espírito. Bom, entre muitas minúcias que esse texto pode ter, uma coisa é certa: a forma que Deus age naqueles dias e a forma que Deus age hoje em dia tem um propósito: anunciar o nome do Senhor. E recebereis poder para serem testemunhas. Como é que eu tenho testemunhado sobre Cristo na minha vida? Não é apenas na evangelização, não é apenas no evangelismo, mas é no modo de vida. Eu preciso viver Cristo diariamente e não é fácil. Então, antes de eu dizer a alguém que Jesus é bom, eu preciso viver esse Jesus na minha vida, para que ao abrir da minha boca e dizer sobre as grandezas do Senhor, as pessoas vejam em nós as virtudes do próprio Senhor. Quando os varões
de alguma forma ficaram atônitos e perguntaram: o que faremos nós? Pedro disse: se arrependam, mostrem nas suas vidas o fruto digno de arrependimento, sejam de alguma forma transformados pelo Espírito Santo, para que o próprio Deus, através do Espírito Santo, possa exercer os dons através de vocês. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa do Espírito Santo não foi para aquele dia apenas, foi a partir daquele dia, para hoje, até o dia glorioso do Senhor. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. É uma coisa muito interessante. A virtude do Espírito Santo, o dom de Deus, a promessa de Deus, nos livra desse mundo que vivemos. Um mundo mau, caído, perverso, e a gente precisa ser a diferença de Deus nessa terra para as pessoas que não têm amor, que não têm esperança. Então, um fator muito, de alguma forma, importante é que, estando em Cristo, nós somos a diferença dessa terra. Precisamos ser. E não acabando o discurso de Pedro ali, Lucas registra no verso 40, que com muitas outras palavras, porém não foram registradas, porque a importância foi até aqui. Nós matamos Cristo, mas Deus o ressuscitou. Nós o reprovamos por nossas ações, mas Deus o aprovou. E por meio de muitos sinais da ressurreição e da ascensão, o tornou Senhor e Cristo, único e suficiente Salvador. Precisamos anunciar estas virtudes ao povo lá fora. Verso 41. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Independente da quantidade, essa responsabilidade é dos 120, essa responsabilidade é dos 3.000, e essa responsabilidade é minha e sua, Igreja do Senhor, até a volta de Cristo, de anunciar suas virtudes e bem-aventuranças. Verso 42. Em diante, vai trazer uma ordem cronológica de cada fato aqui mencionado. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual é a preeminência? A palavra do Senhor. Qual é a mais importante nessa ordem cronológica? A palavra do Senhor. Eles perseveravam dia após dia nas Escrituras, lendo, estudando, e não havia essa questão de formação. Está formado, não precisa mais estudar. Não, eles liam diariamente, estudavam diariamente, discutiam diariamente. E era só a palavra de Deus? Não. O que é que tinha mais? A doutrina dos apóstolos, a comunhão. E o que seria comunhão? É encontrar os irmãos na igreja, abraçar, apertar a mão, alguma coisa? Não. É estar juntos, diariamente, dia após dia. E como isso funcionava? Partindo o pão. Partir o pão, irmão, numa refeição, não se faz com qualquer um, se faz com quem tem intimidade. E o Senhor declarou que aquela igreja, ela perseverava não só na Escritura, mas na comunhão e no partir do pão, e juntos nas orações. Verso seguinte, 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda a alma havia temor. Mas para aí, irmão, o temor não afasta, o temor não espanta, o temor não é medo? Não. O temor é reverência, é saber que Deus é Criador, que Deus o fez exaltado entre todos e que um dia há de julgar o mundo. Então eles tinham a alegria da salvação, mas temiam que se essa salvação não fosse manifesta aos outros, os outros a quem eles conheciam, gostavam, seriam perdidos. Então esse temor era primordial para a evangelização. A gente está vivendo os dias como se fosse simplesmente mais um, mas eu digo a vocês, o dia está próximo. O Senhor fez parar a terra, o Senhor fez mudar os tempos, o Senhor fez mudar tudo. Esse ano não vai haver carnaval. Quem imaginaria que em pleno sábado, de galo da madrugada, as ruas estariam vazias? Com aquela multidão, com aquele mar de gente. Deus fez mudar o tempo. Ano passado, 2020, escolas, igrejas, repartições, empregos, a cidade fechou, shoppings fecharam, tudo mudou. Por que esses sinais? O que isso significa? É primeiro necessário haver temor, haver a reverência, sabendo que Ele é Deus. E aí só assim os sinais e maravilhas seriam manifestos. Há de alguma forma, preeminência. Em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. E muitas, não poucas, maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Verso 44. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos que criam estavam juntos. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Não é só na igreja, havia comunhão. Hoje as igrejas têm grupos de mulheres, grupos de homens, grupos de jovens, G6, e se reúnem em casa. Mas por que nem todos participam? Porque muitos estão confortáveis em chegar no culto e apenas receber do Senhor uma palavra, uma exortação, um gesto de esperança. Mas abrindo as casas, estando juntos em comunhão, nós fazemos um com o outro, porque entendemos a necessidade, a alegria, a tristeza, a dor. O que você tem feito sobre isso? Você tem aberto seu coração, você tem despido sua alma um para com o outro? Você tem participado desses encontros nas casas, nesse partir do pão? Perseveravam no templo, é essencial, mas também comiam pão de casa em casa. Essa unidade, essa comunhão, ela é preciso ainda nos dias de hoje, se a gente quer ser como a igreja primitiva. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor à igreja os que iam sendo salvos. Essa é apenas uma exortação de que desigrejado não é a vontade de Deus. Deus acrescenta à igreja, Deus acrescenta ao corpo, Deus acrescenta à comunidade de fé os que hão de ser salvos. Se você recebeu Jesus ou declara ser de Deus, ser de Jesus, ter Jesus na sua vida, busque uma comunidade de fé para que você possa exercer a comunhão, o partir do pão e a partilha das Santas Escrituras Sagradas. Porque aí sim você estará vivendo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, o tempo é curto, não dá para a gente abranger tudo, mas continua nessa força, continua firme. E se você ainda não faz parte desse povo, entenda o que a palavra de Deus disse hoje. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus, Ele mesmo, colocará na igreja aqueles que hão de ser salvos. Se você receber um convite e ainda não é professo do Senhor, aceite esse convite, visite uma comunidade de fé. A nossa igreja tem cultos 8, 5 da tarde e 7h30 da noite, todos os domingos. Tem também na quarta-feira, 8 da manhã e 7h30 da noite. E aos sábados, 7h30 da noite. Você é nosso convidado. Deus te abençoe e até semana que vem, se assim Deus permitir.